O fundo rendeu nos últimos 5 anos quase 1.800% e teve destaque em 2020, rendendo 83% a apenas 3% do Ibovespa. A gente vai saber um pouquinho mais sobre o fundo Versa, o que eles estão esperando para 2021 e 2022. Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer ter você aqui conosco, aqui é o Rafael Zattar. A gente vai falar hoje com o Luiz da Versa, um fundo que tem sido destaque nos últimos anos, existe desde 2013 e tem obtido um retorno fantástico, como eu falei aqui no início, 1.800% nos últimos 5 anos. Na Carteira Z a gente gosta de olhar essas janelas mais longas, é importante que você também observe um fundo, não somente o que ele rendeu nos últimos 12 meses, mas também em diversos cenários, diversas janelas, como a gente faz. Então, Luiz, é um prazer ter você aqui conosco mais uma vez para dar um update para as pessoas sobre o fundo. Na verdade, o fundo rendeu muito bem em 2020, 83%, é até impressionante, contra 3% do Ibov. Vocês tinham uma posição vendida em Ibovespa, alguns nomes específicos, que a gente vai falar hoje também um pouco. Mas, inicialmente, eu queria saber, desse ano de 2021, que tem sido um ano difícil, claro que nós só temos 3 meses e pouco aí, mas eu queria saber os desafios que vocês estão encontrando aí no cenário atual. Boa tarde. Boa tarde, Zattar, pessoal da Carteira Z. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de conversar com vocês. Realmente, 2021, eu tenho dito, né, que a gente foi pego pela segunda onda, né? Então, 2020 foi um ano espetacular porque a gente conseguiu se proteger ali no início da pandemia através de índice futuro e S&P futuro, e a gente destravou essa carteira ali no meio de abril, mais ou menos, com a Bolsa 80 mil pontos. E depois, quando a Bolsa se recuperou, o fundo se recuperou junto, né? Só que aí, desde ali, meados de dezembro, o fundo começou a performar pior que a Bolsa, o que coincide aí com o início dessa deterioração relativa à segunda onda, né? E aí, as ações que a gente tinha na carteira, que nos fizeram subir ano passado, voltaram todas aí para níveis de pandemia, né? Principalmente as ações do varejo, o que fez com que o fundo também voltasse ali para os valores que estava quando a gente destravou, né? Então, hoje, basicamente, se enxerga na Bolsa uma diferença muito grande de performance entre as ações relacionadas a commodities, né? Entre elas a sua querida Vale do Rio Doce, que explodiu aí, e assim como celulose, siderurgia e tudo mais. E do outro lado, essas ações do mercado interno que voltaram aí aos níveis de pandemia, reflexo desse lockdown novo, né, de todo esse problema que as varejistas estão tendo que enfrentar agora, né? Pô, show de bola, Luiz. E eu gostaria que você falasse, né, um caso emblemático da Versa, que o pessoal fala muito sobre as posições vendidas. Você comentou um pouquinho agora. 2019, 2020, vocês vinham, principalmente nesses anos, né, com posição short grande em BOVA11, né, em alguns single names, né, muitas posições queridinhas do mercado até, como Magazine Luiza, Banco Inter, VEG, a nossa famosa IRB, né, tão queridinha mais agora. Mas eu queria saber como que está isso agora. Essas posições vendidas continuam? Como é que está o panorama de vocês para isso? Legal. A gente surgiu desde o princípio, né, como um long and short, que a gente chama de double alpha, né? Posições vendidas a descoberto em single names, sem uma necessária relação com a posição comprada, né? Sem ser necessariamente do mesmo setor ou uma que faça um hedge para outra. Essa é a forma como a gente surgiu, e aí ao longo do tempo a gente foi repensando essa estratégia vendida descoberta, né? Como você falou, há uns 2 anos atrás a gente passou a fazer boa parte dessa posição vendida descoberta através de índice, né? De ações, BOVA11 no caso. E aí agora, recentemente, né, depois desse início de ano conturbado, qual a nossa carteira medida descoberta nos deu prejuízo, apesar da Bolsa ter caído, ou seja, as ações que estavam lá na média subiram, a gente fez uma série de análises, né, dentre elas, qual o fator de estilo dessa carteira que estava nos prejudicando, estudamos alguma carteira de compensação para ela, para tentar mitigar alguns efeitos sistemáticos ali que a gente vinha encontrando. Só que aí, depois de muita reflexão, a gente resolveu encerrar esse negócio dentro da gestora, tá? Então a gente não faz mais venda descoberta e da mesma forma a gente não pensa mais uma ação dos dois lados, né, com a possibilidade de comprar e de vender. Agora é um pensamento unilateral, né? A gente só pode comprar uma ação ou não ter. Então é uma forma até um pouco diferente mesmo de lidar com as ações,
mas essa foi uma decisão principalmente para evitar correr um risco que a gente achou que está cada dia pior de se correr, que é esse risco de descontinuidade das ações do mercado como um todo, né? Então a gente está hoje num momento de mercado de altíssima liquidez, né? Você começa até a ver alguns comportamentos de manada sendo fabricados, né? Como por exemplo o caso da GameStop, que tem efeitos assim extraordinários, e a liquidez por si só também faz com que o valuation de algumas ações exploda, de forma que a gente tem visto cada vez mais ações duplicando, triplicando num prazo muito curto. Então, a gente, para não correr esse risco de descontinuidade, a gente resolveu simplesmente ficar com a nossa carteira vendida em Boba 11. Então, é uma novidade. E, assim, o que eu posso te falar é que, como investidor, o nível de conforto é outro hoje em dia. Realmente, eu descobri que quem me tirava o sono eram as ações vendidas a descoberto. Na última live, o Luiz estava com uma olheira do tamanho do mundo aí. Pensei que fosse pela filha dele, mas era pelas posições realmente vendidas do fundo. Cara, mas legal, a gente gosta muito desse tipo de visão de uma gestão, que é reconhecer mesmo e ajustar ao longo do tempo. Conhecemos muitas pessoas, muitos gestores aí que têm um pouco de resistência a isso, e aquele pensamento é aquele, acabou. Eu acho que essa dinâmica de alteração, de flexibilidade é muito interessante, porque a gente vai se ajustando ao longo dos anos e as estratégias se mudando aí. Então, parabéns por essa decisão, por essa atitude, e parabéns pelos resultados também. Queria falar agora, Luiz, a gente tem sentido reflexos já das eleições do ano que vem. E claro que isso vai se acentuar no resto desse ano e principalmente em 2022. Vocês têm alguma estratégia definida já para 2022 ou pensam aí para tentar se proteger, como vocês conseguiram no ano passado? Cara, assim, a gente acredita que vai ter volatilidade porque a história diz que eleições trazem volatilidade, né? Então, sempre causa de alguma forma alguma volatilidade. Agora, a gente não tem uma estratégia porque, primeiro, eleições são imprevisíveis e isso está cada vez mais claro, né? Que os resultados acabam sempre saindo muito diferentes do que imaginado num primeiro momento. Então, a gente acha que é muito cedo para fazer qualquer especulação a respeito de eleições. Então, e mesmo perto do pleito e tal, acho que não é a nossa intenção, hora nenhuma, fazer algum play de eleição. E eu acho que a gente vai ser reativo mesmo, da mesma forma como a gente foi reativo com a pandemia, no sentido de acompanhar e se entender que tem um cenário bastante ruim se aproximando e ganhando probabilidade, a gente vai redeando a carteira conforme isso vai acontecendo. É óbvio que a gente vai perder um pedaço, né? A gente não vai conseguir se redear no topo, porque o mercado já vai antecipar esse cenário negativo, mas eu acho que é a melhor coisa a se fazer. O que eu tenho dito também é que a gente chegar hoje como cenário mais provável uma eleição entre Lula e Bolsonaro, parece que é um cenário que não tem muito downside, né? Então, a gente acha que talvez a gente já esteja olhando aí, mirando um cenário bem ruim para 2022, mas é aquilo, assim, é muito cedo para dizer, a gente não sabe quem vão ser os candidatos, não sabe quem vai ser força de ninguém e quais são as propostas, né, das pessoas. Então, você pode ter uma esquerda vindo ao poder, fiscal, com responsabilidade fiscal, fazendo aí vamos dizer, o playbook da economia que tem que ser feito e não ter um impacto ruim no mercado, assim como, por exemplo, aconteceu no México, né? Acho que no México é um exemplo que mostra que nem sempre porque um governo é de esquerda quer dizer que os mercados vão mal, né? Então, eu acho que é melhor a gente não especular em relação a isso e esperar esse reativo. Excelente, Luiz. E aqui, para terminar, a gente podia falar da cereja do bolo aí. Você falou que algumas ações da carteira de vocês estão em níveis de pandemia, né? Em 2020 lá, caíram muito esse ano. E eu queria que você falasse alguns nomes para a gente das ações mais contadas da carteira de vocês, que vocês acreditam que aí estão, digamos, uma barganha. Então, tem várias coisas muito interessantes nesse momento na carteira. Eu acho que isso também é uma das razões pela qual o sono está tranquilo, apesar do nível de preços, porque os valores realmente ficaram muito baratos novamente, então parece que a assimetria melhorou muito. É óbvio que assim, o risco da nossa carteira, preponderantemente, é você ter um problema insolúvel nessa pandemia, né? Então você tem uma terceira onda, uma quarta onda, uma quinta onda, aí é óbvio que as melhores empresas vão sofrer sobremaneira se algo do tipo acontecer, mas a nossa carteira hoje está muito focada no mercado interno, tá? E aí tem alguns players específicos, como por exemplo, o mais famoso de todos é a BR Property, que é um caso de um desconto muito grande para o valor justo dos ativos.
é um caso de recuperação que foi postergado, mas, na nossa opinião, não foi abortado, recuperação de locação de imóveis e de preços. Teve o IGPM aí ajudando a empresa no repasse, né, da inflação em algumas lajes comerciais. Por outro lado, a gente esperava que o negócio continuasse como estava pré-pandemia, né? Que era com aumentos acima da inflação, redução de vacância e tal, e eu acho que isso foi um movimento que foi cancelado, né? Aí tem uma discussão grande, algumas pessoas acreditam que o home office veio para reduzir a demanda dos escritórios para sempre. A gente acredita que o home office veio para reduzir a demanda dos escritórios ruins, e os escritórios bons, como as lajes da BR Property, vão continuar tendo demanda até por ter eficiência de laje. Então, a gente acredita que esses vetores estão lá ainda, mas, assim, por outro lado, não é uma ação, é uma ação que é bem assimétrica, porque a gente não vê muito downside, aí em cima das nossas premissas. Por outro lado, não tem como triplicar de preço, muito difícil triplicar de preço, porque a gente está falando de laje comercial. Agora, de ações que podem sim subir muito, aí a gente vê bastante potencial nas varejistas, principalmente vestuário, tá? Então, uma posição que a gente tem há bastante tempo, que caiu muito, a gente voltou a aumentar há pouco tempo atrás, foi Hering, que está passando por um processo de digitalização muito interessante, expansão dos canais online, mudança um pouco da forma como é feito o negócio, que é muito interessante. Tem várias avenidas de crescimento, perspectivas de expansão esse ano, mesmo durante a pandemia, aumento de eficiência e, principalmente, o que a gente tem visto, né, e tem norteado bastante os nossos investimentos, é esse potencial de canalizar a venda para o online, a forma como as empresas estão fazendo isso, né? Então, a Hering, na nossa opinião, tem se destacado nesse campo, então a gente tem um investimento grande e acha que sim, esse é um tipo de ação que tem o potencial de subir bem maior do que uma BR Property, por exemplo. E outras, como, por exemplo, Marisa, que é uma que está num momento bastante complicado, há anos, né, há 5 anos em turnaround, mas que vinha saindo desse turnaround, finalmente, antes da pandemia, e aí voltou às dificuldades em função da pandemia, mas a gente acredita que essa saída do turnaround também não foi cancelada, ela foi postergada, e com isso ela também pode se sair bem pós-pandemia, né? Mas então é isso, a gente tem uma carteira bem posicionada para a recuperação da economia pós-pandemia. Para isso, a gente precisa de vacinação em massa, a gente precisa da recuperação da confiança. O que aconteceu ali no final, no meio/final do ano passado, né? A gente precisa que isso aconteça de novo e não ter uma terceira onda que vai causar novos estragos, né? A gente acredita que a gente tem uma visão otimista aí em relação às vacinas, né? A gente tem visto aí Israel, Estados Unidos, a própria Inglaterra, a vacina surtindo bastante efeito. A gente acha que deve acontecer o mesmo por aqui, só com um pouco de atraso. Boa, você falou de Marisa, eu lembrei que ela chegou a R$3 e pouco lá em 2020, chegou a dar uma disparada quase 10, né, lá para maio, junho, e voltou quase tudo. Eu acho que hoje está em torno de R$5, caiu mais de 40% desde então, desde junho de 2020. No início eu falei na pandemia do ano passado, a gente ainda está, né? Eu estou falando, na verdade, no início da pandemia, que eu perguntei para o Luiz, mas, cara, foi um grande prazer aí, mais uma vez, algumas declarações surpreendentes de mudança do fundo, todo mundo já conhecia bem as posições vendidas, é bom o pessoal ter um update, entender, né? Muitas pessoas têm alocação no Versa Long Buys, e a última coisa que eu queria saber, tanto no VersaFit também, os outros fundos da casa, o pessoal pergunta muito se o fundo, com essa queda de 2021, tem perspectiva de abrir novamente o Long Buys ou não está nos planos de vocês? Não está nos nossos planos de abrir o fundo. A gente acredita que temos bons investidores no fundo, pessoa que acompanha e que entende a volatilidade e tal. Por outro lado, invariavelmente a gente acaba atraindo investidores que não têm o perfil. E aí o dano que causa esses investidores numa volatilidade dessa é muito alto. Então, assim, como empresa, como negócio, com proposta fiduciária, a gente resolveu não comercializar mais esse produto. Então, a gente realmente não tem nenhuma perspectiva de reabrir ele. E, assim, é o que a gente sempre fala e a gente repete, que se o cara quer investir o valor mínimo do Versa, é um valor muito elevado, né? Mas se o cara tem, sei lá, algum valor bem menor e tem o dobro, se ele investir o dobro no FIT, ele vai estar fazendo um negócio melhor do que investir metade no Versa. Mesmo com todo mundo questiona as taxas, sabe? Porque os dois fundos cobram 2% de taxa de administração. Só quando você olha o retorno no final do dia, com taxa de administração, com performance, com tudo, o retorno do FIT é consistentemente superior ao retorno do Versa, justamente pela formatação do fundo, por ele carregar sempre 50% de caixa
Então, assim, dado que o FIT é melhor que o Versa, a gente não vê motivo para vender o Versa. Entendeu? Então, realmente não está nos nossos planos. Boa, Luiz, muito obrigado aí. Quero mandar um abraço para o pessoal da Alten também, que é a assessoria da Orma, que está sempre junto aí, sempre questionando. Tem uma galera que tem uma posição também grande no Versa. E, cara, agradecer mais uma vez, pedir para o pessoal curtir, compartilhar esse vídeo aqui para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo tão rico aí do mercado financeiro. Valeu, Luiz. Forte abraço, cara. Valeu, Zatar. Grande abraço. Saúde aí para todos. Valeu. Tamo junto. Valeu.